Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a higiene bucal. Entre Brasil e França, nós vamos fazer uma viagem no tempo para saber quem são os pioneiros na odontologia, quem foi a primeira dentista mulher no mundo, da odontologia, se foi na Europa, se foi na Ásia, se foi na América. Nós vamos falar também sobre o país que somente 10% da população tem o hábito de escovar os dentes. Isso é até uma preocupação atualmente do governo, que ele está fazendo uma grande campanha para que o restante dos 90% da população crie o hábito de escovar os dentes, crie o hábito de ter uma higiene bucal diária. Quem está no ranking da higiene bucal, que escova os dentes 3 vezes ao dia, que passa o fio dental direitinho, que pode falar perto das pessoas, que não tem problema com os dentes. Vocês vão ficar de queixo caído, viu? Se prepara. Vambora! Segue. Para quem não me conhece, eu sou Maria Doase, moro na França há 11 anos. Criei esse canal para deixar vocês por dentro das culturas da França e do Brasil, para a gente ver as diferenças de culturas, certo? Para você que ainda não segue, segue meu canal, dá um joinha, ativa o sininho para vocês ficarem sempre por dentro quando eu lançar o vídeo, porque toda quarta-feira tem vídeo no canal. Quando eu lançar o vídeo, você já vai receber o aviso para você ficar por dentro, certo? Se você tiver alguma crítica, faça para poder eu melhorar, porque é assim que a gente vai melhorar. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou atrás pesquisar para poder passar para você. Um segundo, se prepara, que é de tirar, de cair o queixo. Então, para a gente falar sobre a história da higiene bucal dos franceses e dos brasileiros, a gente vai precisar fazer aquela volta ao tempo, né? Então, eu pesquisei para vocês e vou falar. Achados arqueológicos dão conta que em 2750 a.C., já se considera procedimento cirúrgico em uma mandíbula. Então, gente, vamos falar agora sobre Guy Caliaco. Um cirurgião dentista que nasceu em 1300 depois de Cristo. Guy, ele introduziu a primeira vez o termo dentista. Ele adotou a ligadura intermaxilar nas fraturas e recomendava que fosse os dentistas a remover os dentes. Então, não esquece desse nome aí não, viu? Ele foi muito importante na trajetória aí que a gente vai conversar sobre Guy Caliaco, um dentista francês, um cirurgião dentista francês, viu? O primeiro que se fala na história. Mas, no entanto, apesar de Guy ele ter criado o termo dentista e ter sido uma pessoa muito importante na história da odontologia, ele não é o pai da odontologia. O pai da odontologia é o francês Pierre Borchardt, que nasceu em 1678 e faleceu em 1761. É considerado o pai da odontologia devido ao seu estudo, Tratado dos Dentes para os Cirurgiões Dentistas, que revolucionou a história da odontologia. Então, já temos dois. Primeiro, o francês Guy, né, que foi o primeiro citado na história, que foi o que criou o termo dentista. E depois temos que é um francês, e depois temos o pai da odontologia, que também é um francês, que é uma pessoa que até hoje, nos estudos da odontologia, se fala dele e do seu tratado. Então, gente, apesar da França ter essa origem da odontologia, né, através dessas duas pessoas que eu já citei, a França, como a Austrália e a Inglaterra, eles têm o costume de escovar os dentes apenas 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, sendo que a grande maioria apenas uma vez, contra um francês mascando um chiclete de menta pela manhã, que ele está substituindo esse chiclete pela escovação matinal. Agora, falando entre brasileiros e franceses, na verdade, é uma diferença brutal entre brasileiros e franceses. A falta de preocupação francesa com a estética bucal, infelizmente, é enorme, gente. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Não é um problema. Entendeu? Agora já começa a ter uma certa preocupação. Para vocês terem ideia, agora recente é que começaram a utilizar aparelhos para consertar os dentes, coisas que tem mais de 15, 20 anos que no Brasil as pessoas usam aparelho para deixar os dentes certinhos, e aqui começou praticamente agora, coisa de 2 anos, por aí. E assim, ainda é muito pouco, ainda se utiliza muito pouco, entendeu? Eles não têm essa preocupação, não é um problema. Então, agora vamos falar sobre o Brasil. O Brasil é líder mundial no número de dentistas profissionais,
com aproximadamente 363 mil profissionais atuando no país. Essa fonte é do Conselho Federal de Odontologia em 2021. A ciência do atendimento odontológico nasceu há milhares de anos, em tempos pré-históricos, como eu já informei a vocês, né? Lá atrás, muitas vezes, eles dependiam de rituais, fórmulas e orações para ajudá-lo no tratamento. No entanto, foi na Europa, considerado o berço da odontologia, os primeiros relatos científicos sobre o assunto. Então, gente, a Europa é o berço da odontologia, mas a América do Sul, destacando-se o Brasil, é o país mais atuante na área de higiene bucal, é o país onde as pessoas mais frequentam dentistas e mais procuram estabelecer uma rotina diária de higienização bucal. E assim, tanto na aparência dos dentes quanto na higiene, o Brasil é um país bem assíduo mesmo, bem presente mesmo, certo? Vou falar mais sobre isso agora. O artigo começava assim, brasileiro e seus dentes impecáveis, sobre os 2,96 bilhões de reais que gastamos em consultórios dentários. O artigo explica que apresentar dentes brancos e perfeitos fazem parte do cotidiano, assim como cabeleireiro e manicure. Por isso, os brasileiros se transformaram no segundo mercado do mundo em higiene bucal. Sabe o que é isso? Gente, isso é um orgulho. Então, gente, tem um país que tem 500 milhões de pessoas que não escovam os dentes, que não tem o hábito de lavar a boca depois que acorda, nem antes de dormir. Eles não escovam os dentes. São os chineses. Eles não, mas somente 10% da população urbana chinesa limpa eficazmente os dentes. Os outros 90% não têm o hábito de escovar os dentes. Eles têm alguns que bebem chá, bebem chás, outros nem isso, nada, eles não têm o hábito. Tem mais ou menos uns 3 anos que começou uma campanha forte para mudar esses hábitos dos chineses, porque está tendo muito problema de saúde devido à falta de higiene bucal. E tem outro detalhe, é que a China tem um número pequeno, muito pequeno mesmo, de dentista. Lá não é dos chineses, e atualmente existem no país um dentista para cada 60 mil habitantes. Gente, não tem nem condições, né? Os africanos enfrentam problemas semelhantes na região africana. O maior obstáculo para a limpeza dos dentes é mesmo a ausência de dentista. O país que menos cuida dos dentes são os chineses, né? E os outros 90% não fazem nada. Nada, 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 nada. Escova de dente lá não se cria, creme dental lá não se cria, e dentista também não, porque um dentista para 60 mil habitantes. Imagine a boca desse povo. Então, gente, claro que tem uma mulher na história da odontologia, né? A primeira dentista mulher na história, foi a primeira cirurgiã dentista da história da odontologia. Ela nasceu no dia 14 de março de 1833, coincidentemente, no mesmo mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Lucy Bobbs Taylor, primeira mulher a se formar em odontologia no mundo. Olha que orgulho, gente. Então, a Lucy, ela quebrou os tabus, né, de que a mulher tem que ficar em casa, tem que ser dona de casa. Ela se formou em odontologia, ela se transformou numa cirurgiã dentista. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão,
por favor, não pense duas vezes. Pode mandar a sugestão que vai ser muito bem-vinda, viu? Muito obrigado, dá um joinha, segue o canal, ativa o sininho, viu? E muito obrigada mesmo, viu?